Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, de Antioquia e Icônio, chegaram judeus que convenceram as multidões. Então, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas, enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atalaia. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Palavra do Senhor. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Ó Senhor, vossos amigos anunciem vosso reino glorioso. Para espalhar vossos prodígios entre os homens e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Ó Senhor, vosso reino. Que a minha boca cante a glória do Senhor, e que bendiga todo ser seus nomes santos, desde agora, para sempre e pelos séculos. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Disse Jesus a seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não ficarei muito tempo convosco, pois o chefe deste mundo vem.
Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. La pace sia con tutti voi. A paz esteja com todos vocês. Foi com estas palavras que o nosso recente eleito Papa Leão XIV se dirigiu da sacada da Basílica de São Pedro à multidão dos fiéis que ali na praça se encontravam. Dou a vocês a paz. Ou melhor dizendo, disse Jesus, dou a vocês a minha paz. Foi a promessa que nosso Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos quando estava se despedindo deles. E que aquele discurso era de despedida, estava claro nas suas palavras. Por pouco tempo eu ainda permanecerei com vocês, diz claramente nosso Senhor Jesus Cristo no nosso Evangelho de hoje. E nós sabemos que permanecer perto, permanecer próximos daquelas pessoas que nós amamos, nos causa bem-estar, nos traz conforto e segurança. E também afastar-se daquelas pessoas que nós amamos nos causa mal-estar, nos causa desconforto, às vezes nos causa até mesmo sofrimento e insegurança. Nosso Senhor Jesus Cristo percebeu que diante da sua despedida, os seus discípulos ficaram visivelmente perturbados, inseguros e com medo. E foi diante desta percepção que ele então lhes disse claramente: não se perturbe, nem se intimide o coração de vocês. Irmãos e irmãs, quantas coisas hoje em dia nos perturbam. Diante de quantas coisas nós ficamos inseguros, nós nos sentimos inquietos ou até mesmo sentimos medo. A experiência nos mostra que um certo grau de temor diante de uma ação importante que estamos para realizar é até mesmo saudável e sinal de prudência, porque nos leva a avaliar de modo mais profundo, de modo mais detalhado, as consequências das nossas ações. Uma certa insegurança diante de uma decisão importante se mostra saudável, porque nós ponderamos mais detalhadamente quais são as consequências
das nossas escolhas. No entanto, aquele medo paralisante, aquele medo aterrador, aquele medo irracional, aquele medo capaz de ofuscar em nós a alegria e expulsar do nosso coração a paz, disse nosso Senhor Jesus Cristo, é um sinal claro da nossa falta de confiança na providência divina. É sinal claro de que o nosso amor a Deus ainda não é incondicional. Se vocês me amassem, disse Jesus, estariam alegres neste momento, porque eu vou para o Pai. Quem ouviu o Evangelho de ontem, nosso Senhor Jesus Cristo falava do nosso relacionamento com Ele, e Ele dizia claramente: aquele que acolhe os meus mandamentos e os observa, este é aquele que me ama. Agora, hoje Ele está dizendo: sabe por que eu sei que as coisas funcionam desse jeito? Sabe por que eu sei que verdadeiramente demonstra o seu amor por mim? Aquele que acolhe os meus mandamentos e os põe em prática. Jesus disse: porque acontece do mesmo jeito comigo. E aqui Ele está falando do relacionamento dele com o Pai. Eu amo o Pai. Está afirmando claramente, taxativamente, definitivamente nosso Senhor Jesus Cristo. Eu amo o Pai. E porque esta afirmação é verdadeira, Ele diz: porque eu procedo conforme o Pai me ordenou. Irmãos e irmãs, o que mais, senão este amor incondicional a nosso Senhor Jesus Cristo e aos irmãos, seria capaz de fazer com que aqueles homens, Paulo e Barnabé, missionários intrépidos, corajosos, destemidos, a ponto de não terem medo de enfrentarem perigos e desafios, a ponto de colocar em risco a sua própria vida para levar a boa nova de Jesus Cristo a outras pessoas. Na cidade de Listra, Paulo foi apedrejado e só não morreu porque ficou ali meio vivo e meio morto, e aqueles que o apedrejavam pensavam que ele havia morrido. Levantando-se dali, qual é a sua atitude? Nós não vemos nele nenhum inconformismo, nenhuma murmuração, nenhum sentimento de autopiedade, nenhum sentimentalismo superficial e barato. Não há tempo para o queixume, não há tempo para a lamúria e o lamento. Logo a seguir, no dia seguinte, eles partiram para a cidade de Derbe e ali começaram novamente a evangelizar.
por onde passavam, encorajavam todos os discípulos a aprenderem com a experiência daqueles que procuraram servir a Deus antes dele. E Paulo dizia: a experiência nos mostra de um modo definitivo. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrarmos no reino de Deus. Ou seja, o fato de nós estarmos aqui rezando hoje não nos preserva das contrariedades, das desilusões e dos sofrimentos. O fato de estarmos buscando a vontade de Deus e o servindo não nos guarda, não nos preserva do sofrimento. Pelo contrário, é possível, é bem provável, é quase certo que ali na esquina já vamos nos deparar com ele. Por onde eles passavam, eles lançavam as bases para a organização das igrejas, designando presbíteros, designando coordenadores para estarem à frente daquelas comunidades, retornando à cidade de Antioquia, de onde tinham saído, de onde tinham sido enviados, fizeram ali um relatório de todas as suas atividades. Eu amo o Pai, disse nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu procedo conforme aquilo que Ele me ordenou. Da nossa parte, Ele vai dizer: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, é este que me ama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.